Olá, pessoal! Dando continuidade aos tipos de eventos, eu vou apresentar nesse vídeo para vocês mais dois tipos, que são os eventos independentes ou não condicionados e os eventos dependentes ou condicionados. Então, vamos lá. Primeiro, eventos independentes ou não condicionados. Dois eventos ou mais, são independentes quando a ocorrência ou a não ocorrência de um evento não afeta a probabilidade de ocorrência de outro evento. Então, são eventos independentes. A ocorrência de um evento, não vai influenciar as chances de ocorrência de um outro evento. Vamos ver isso no exemplo. Vamos supor um experimento com dados. Vou dar um exemplo aqui de 2 dados. Eu botei em cores, só para exemplo mesmo, tá, gente? Só para ficar mais simples de entender. Então, vamos imaginar 2 dados, um preto e um vermelho. E vamos supor que o experimento probabilístico seja o lançamento desses 2 dados. Então, lanço os dados. Qual é a chance, considerando aqui o evento A, no dado preto, a chance de sair um pontinho no dado preto? Então, eu tenho 6 faces, num dado. Então, a chance de sair um pontinho é 1 em 6. A probabilidade do evento A é em 1 em 6. Se eu jogar logo em seguida, ou que seja junto, mas se eu jogar um outro dado, qual é a probabilidade de sair o número 2? Poderia ser também qualquer número, tá? Qualquer quantidade de pontinhos. Então, por exemplo, qual é a probabilidade de saírem 2 pontinhos no dado vermelho? Continua sendo 1 em 6, ou seja, eu tenho 6 faces no dado e 2 pontinhos é uma dessas faces. Então, uma chance em 6 possibilidades. Então, percebam que quando os eventos são independentes, a ocorrência de um evento não vai influenciar as chances de ocorrência do outro evento. Então, a probabilidade de sair o número 1 pontinho, no dado preto, é 1/6. Se eu jogar o dado, isso não influencia em nada a chance de sair o número 2 ou o número 3 ou qualquer número no dado vermelho. Porque para qualquer número ou qualquer quantidade de pontos, a chance no segundo dado vai continuar sendo quanto? 1 em 6, ok? Então, esse é um exemplo de eventos independentes ou não condicionados. E eventos dependentes ou condicionados? 2 ou mais eventos são dependentes ou condicionados quando a ocorrência ou não ocorrência de um evento afeta a probabilidade de ocorrência de outro evento. Então, percebam a diferença. Eventos independentes, um evento ocorre, eu tenho que ter mais de um, naturalmente. Um evento tem que ocorrer primeiro, E esse primeiro que ocorre, no caso dos independentes, ele não influencia as chances de ocorrência de um segundo, ou terceiro, ou dos próximos eventos. Eventos dependentes, o evento que ocorre primeiro, ele vai influenciar ou vai afetar as chances de ocorrência do evento que vem em seguida, ok? Então, nesse caso, eu tenho eventos dependentes ou condicionados. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos lá. Vamos imaginar o seguinte experimento. Selecionar um rei de um baralho sem reposição. Então, é claro, existe uma chance, uma probabilidade de sair um rei de um baralho. E então, selecionar uma dama desse baralho. Então, o experimento probabilístico é o quê? Selecionar uma carta do baralho, eu quero saber a chance dela ser, eu quero saber a chance de ser um rei, e em seguida, selecionar uma outra carta e saber a chance dela ser uma dama desse mesmo baralho, sem reposição, sem devolver a carta. Então, eu vou pegar meu baralho aqui, só para vocês terem uma ideia.
Não sei se ajuda muito, mas vamos lá, vamos tentar mostrar na prática para vocês. Então, um baralho, dá para vocês verem, um baralho, ele tem 52 cartas, ok? Então, se eu tirar do baralho uma carta, ela pode ser qualquer uma das 52, certo? Qualquer uma. Mas existe uma chance de sair um rei, certo? Eu vou tirar uma carta. Existe uma determinada probabilidade dessa carta, a primeira que eu tirar, ela ser um rei. Quantos reis tem no baralho? Concordam? Quem conhece um pouquinho de baralho, tem 4 reis no baralho. Em quantas possibilidades de carta eu poderia tirar esse rei? Então, poderia tirar um rei do baralho, né? Existe uma chance de tirar esse rei. Em quantas possibilidades? Em 52 possibilidades, certo? Então, esse é o raciocínio. Eu tenho um baralho de 52 cartas. E meu experimento consiste em selecionar 2 cartas. A primeira, não devolvo, retiro uma, não devolvo ao baralho e retiro a segunda. Qual é a probabilidade de eu retirar a primeira e essa primeira ser um rei? Né? Vou pegar aqui até um exemplo aqui de um rei. Eu já escolhi, tá, gente? Não foi por acaso não, tá? Nesse caso eu escolhi. Então, qual é a probabilidade de eu tirar um rei? Existe uma chance de tirar esse rei. Quantos reis existem no baralho? Já falei, são 4. Então, esse rei que tá na minha mão, ele é um dos 4. Então, eu tinha 4 possibilidades e peguei uma delas. 4 possibilidades de rei. Nem separei eles aqui. Deixa eu separar. Então, eu separei aqui, pessoal, para vocês. Ó, vamos voltar ao experimento para mostrar na prática, apesar do espaço ser curto aqui para mim. Mas vamos lá. Então, eu tenho num baralho, vou botar ele aqui para vocês, 4 reis, certo? Um baralho tem 4 reis. No total, juntando eles com todo o baralho, tem quantas cartas? 52 cartas. Então, a chance de tirar qualquer um desses reis aqui é 4, né? 4 em 52, que é o meu total. Número de casos favoráveis por número de casos possíveis, que é o total. Então, a chance de tirar qualquer rei é 4 em 52 cartas. Essa é a minha primeira carta no experimento probabilístico. Ah, tirei uma carta, existe uma chance de ser um rei, 4 em 52. Não devolvo o baralho, tirei essa carta e não devolvo. Então, e agora eu vou tirar uma segunda carta. Qual é a chance de ser uma dama? Vamos pensar no seguinte, pessoal. A chance de ser uma dama num baralho normal, né? Se fosse a primeira carta, o que seria? Vamos botar ela aqui. Temos quantas damas num baralho? Vou juntar aqui também. Vou juntar aqui também. Quantas damas num baralho? Eu tenho 4 também. Então, a chance de tirar qualquer dama de um baralho, qualquer uma das 4, também são 4 casos possíveis, né? Número de casos possíveis, 4 damas, num baralho que tem um total de 52 cartas. Ou seja, se eu chamar o evento A de rei e o evento B de dama, a probabilidade de sair um rei na primeira carta é 4 em 52 cartas, ok? No caso da dama, se eu tirar uma carta do baralho primeiro e devolver essa carta ao baralho, a chance de sair uma dama na segunda retirada de carta seria quanto? 4 em 52, porque eu estaria devolvendo a primeira carta. Mas o experimento não é esse, ó, tá escrito aqui, ó, sem reposição. Então, eu tiro uma carta primeiro, com chance de ser o rei, 4 em 52. Vou tirar a segunda, quero saber a chance de ser uma dama. Só que essa dama, ela vai sair de um baralho não com 52 cartas mais, porque eu não devolvi a primeira. Então, ela vai sair de um baralho com quantas possibilidades? 51. Então, nesse caso, o que acontece? Eu tenho um exemplo para o evento B, dama, condicionado a A. Ou seja, é probabilidade de B,
que é a chance de sair a dama, barra A, significa... O que significa esse B barra A? Significa que a probabilidade de sair o evento B está condicionada, essa barrinha aqui indica condição, está condicionada à ocorrência do evento A, que no caso é sair um rei, ok? Não vai influenciar o número de damas, porque se sair um rei na primeira carta, não vai mudar em nada as 4 damas que existem no baralho, mas vai mudar o número de casos possíveis, porque o baralho não tem mais 52 cartas e sim 51. Então eu tenho um exemplo de eventos condicionados. Quem está condicionado a quem? O evento B condicionado ao evento A. Ou seja, a chance da dama está condicionada à saída do rei. Poderia ser qualquer outra carta, mas que não fosse dama, né? Está condicionada à saída do rei, de maneira que a probabilidade de sair essa dama, como a primeira carta é um rei, eu continuo tendo 4 damas no baralho, mas o meu total de cartas no baralho caiu para 51 e não 52 mais. Alguém poderia perguntar assim, mas professor, e se fosse dama também na primeira carta? Poderia. Só que aí eu teria a probabilidade de B barra A seria 3 em 51, tá bom? Porque aí eu teria considerado a chance de sair uma dama na primeira carta, tá bom? E não reposto, né, no caso, não devolvido ao baralho. Mas não é o exemplo, porque eu não estou entrando ainda nesses detalhezinhos de alteração, de reposição. Só estou mostrando aqui, meu objetivo aqui, gente, é só mostrar para vocês a questão de como que como que os eventos são independentes e como que os eventos são condicionados. Quando os eventos são independentes, a chance de que seria esse primeiro caso aqui, ó, a chance do evento A e a chance do evento B, um não influencia o outro. Ou seja, se eu tivesse a reposição das cartas, seriam independentes. No momento que eu não repus a primeira carta, a segunda carta ficou condicionada à saída da primeira carta, fazendo com que o espaço amostral de 52 cartas do baralho caísse para 51. O número de casos favoráveis não mudou, né? Da dama continuou 4. Por quê? Porque a primeira carta era um rei, então não reduziu nenhuma dama na primeira carta. Ok? Então, exemplo de eventos condicionados. Como eu falei, o caso da reposição ou não, ela é um indício da condição. Então, é uma forma de eu reconhecer se os eventos serão independentes ou se serão condicionados, ok? Então, toda vez que tiver reposição de carta, ou de carta não, reposição de evento, né? O que acontece? O retorno do evento sorteado ao seu conjunto de origem. No caso do baralho, né, o evento era uma carta do rei e o conjunto de origem era o total de cartas do baralho. O que mantém a probabilidade de sorteio constante e, portanto, não altera a probabilidade de sorteio do evento seguinte. Então, quando tem reposição, pessoal, já consigo imaginar que os eventos serão independentes, porque um evento não alterará a probabilidade do evento seguinte, ok? E quando não houver reposição? Quando não houver reposição, aí vocês já se liguem que vai existir uma condição. Por quê? Porque não há o retorno do evento sorteado ao seu conjunto de origem, alterando assim a probabilidade de sorteio do evento seguinte. Ou seja, o evento que ocorrer primeiro, como ele não volta, ele vai alterar de alguma forma a probabilidade do evento que vier depois, tá bom? Então, com reposição e sem reposição, uma coisinha para vocês se ligarem, para identificarem quando são eventos condicionados, eventos não condicionados, ou independentes e dependentes. E existe uma outra regrinha, um outro
dica, né? Vou dizer dica para vocês também diferenciarem eventos independentes de eventos dependentes ou condicionados. Deixa eu colocar ela aqui. Então vamos lá. Meu slide ficou fora da ordem, mas eu pulei um aqui. Então olha só. Qual é a outra dica? Então a primeira é o seguinte: vocês vão observar se tem reposição ou se não tem reposição, tá? A ausência de reposição já indica que vai haver uma condição. E eu vou no próximo slide mostrar essa representação quando não há reposição. Como é que a gente mostra isso em termos de probabilidade? Já dei uma dica, né, uma amostra inicial, que é colocando aquela barra, né, uma barrinha na questão da probabilidade. Mas eu vou falar mais sobre isso. Antes de mostrar isso, eu vou mostrar para vocês a outra dica para identificar quando os eventos são independentes e quando os eventos são dependentes. Qual é a dica? É o seguinte: obtenha a probabilidade do evento que ocorre depois, porque sempre vai ter mais de um evento. Então, vocês vão obter a probabilidade do primeiro, que não sofre influência de ninguém, ele dá a condição, ele não está condicionado, e vão obter a probabilidade do evento que ocorre depois. É aquele que vai estar condicionado ao primeiro ou não. Então, esse evento que vem depois, vocês vão obter a probabilidade dele. Só que vão obter a probabilidade dele de duas formas. É claro que se o experimento probabilístico possibilitar essas contas todas, né? Às vezes não dá e às vezes a gente tem que ir só pelo caso da reposição mesmo. Mas quando for possível, faça o teste, faça mesmo uma prova. Obtenha a probabilidade do segundo evento sem a ocorrência do primeiro e com a ocorrência do primeiro. Se a chance do segundo evento se alterar no momento que o primeiro ocorreu, aí eles são condicionados e não independentes. Vou dar exemplo, tá, gente? Mas essa é uma outra dica. Então, existem duas dicas ou duas observações, na verdade, né, que vocês podem fazer para verificar se os eventos são condicionados, se não for falado nada, né? Pode ser que o enunciado já diga. Mas se não for falado nada, vocês têm duas formas de observar isso. Observar se há ou não reposição. Então, a ausência de reposição já indica a condição, que haverá uma condição, que o segundo evento sofrerá, as chances de ocorrência do segundo evento estará dependente da ocorrência de um primeiro evento. E ainda a outra forma é calcular mesmo a probabilidade de ocorrência do segundo evento na ausência do primeiro e na presença do primeiro. Se essa probabilidade do segundo evento muda nas duas situações, então esse evento está condicionado ao primeiro, esse segundo evento estará condicionado ao primeiro, ok? Vou dar um exemplo, mas antes de eu começar o exemplo, vou só mostrar para vocês a questão que eu comecei a falar no exemplo anterior sobre eventos condicionados, que é a questão da barra. Então, olha só, como eu já disse, toda vez que não tiver reposição, o segundo evento vai estar condicionado ao primeiro, ok? Toda vez que não houver reposição, o segundo evento vai estar condicionado ao primeiro. Em termos de probabilidade, existe uma forma de representar, é o que vocês vão encontrar nos livros, tá? Tem gente, deixa eu falar aqui, tem gente que consegue entender a probabilidade de uma forma tal que não precisa usar esses P de A, B, P de B, A, P de A, P de B, não precisa de usar isso, já joga o número, faz soma, multiplica e ponto, acabou. Tem gente que vai direto, gente, mas tem gente que não. Tem gente que precisa montar item por item, condição por condição, evento por evento, para poder fazer os cálculos e utilizar os teoremas corretamente. Então, levando em consideração que existem essas duas formas de pensar, eu apresento aqui para vocês como que a gente representa eventos condicionados. Então, prestem atenção. Toda vez que tiver eventos condicionados, eu vou dar isso até no próprio teorema, com a fórmula para eventos condicionados, para o cálculo de probabilidade,
a gente representa assim, probabilidade de A barra B. O que é isso? Não é uma divisão. Essa barra não é uma divisão. Essa barra, ela indica condição, ok? E quem está antes da barra está condicionado. E quem está depois da barra dá a condição. Então, tudo é uma questão de quem é A, quem é B. Quem que vocês vão dizer que é o evento A e quem que vocês vão dizer no experimento que é o evento B, ok? Aí, se quiserem seguir essa representação, quando o A estiver condicionado ao evento B, significa o quê? Que quem ocorreu primeiro, aquele que dá a condição. Então, quando o A está condicionado, que é A barra B, A está condicionado a B, significa que A é o segundo evento que vai ocorrer depois de B, que é o primeiro, que está dando a condição. Se vocês, né, dependendo de quem vocês chamaram de evento A ou B, aí tem probabilidade de B barra A, que é o quê? O que está o evento antes da barra é sempre o evento que está condicionado. E o evento depois da barra indica o evento que dá a condição. Ou seja, é o evento que ocorreu primeiro. Então, em probabilidade ou P de A barra B, quem ocorreu primeiro? B. Quem ocorreu depois? A. Em probabilidade de B barra A, quem ocorreu primeiro? A. Quem ocorreu depois? B. Ok? Então, quando não há reposição, já é indício de condição. E se vocês quiserem usar a forma correta de representar eventos condicionados, basta eu representar P de A barra B ou P de B barra A. Vou voltar mais um slide só para mostrar, mostrar no exemplo. Então, eu fiz isso no exemplo do rei e da dama. Então, eu representei probabilidade de B barra A, ou seja, probabilidade de sair na segunda carta uma dama, porque dama é o B, ok? Então, probabilidade de sair uma na segunda carta, então perceba que é o segundo evento, que é o B, está condicionada à ocorrência do primeiro evento, que é o A, que é o rei. Então, se na primeira carta sair um rei, não muda nada, segunda carta sair dama, eu continuo com 4 damas no baralho, porém meu baralho caiu para 51 cartas. Então, a chance ou a probabilidade de B, dama, barra A, rei, sendo que a chance de sair uma dama, condicionado a ter saído um rei na primeira carta, é 4 sobre 51, ok? Às vezes, muita gente me pergunta, eu deixei em fração esse exemplo, não lembro se o outro eu também deixei em fração. Aí, professora, é para deixar em fração? Gente, probabilidade, ok, fração é não tem problema, mas vocês já ouviram da previsão do tempo, a chance de chover em fração? Gente, não dá, né? Previsão do tempo é 30% de chance de chover, 40% de chance de ter tantos milímetros, é tudo em porcentagem, tá bom? Então, não botei aqui, acabou ficando só em fração mesmo, porque eu queria manter o raciocínio de 4 em 51, né, que era a redução do espaço amostral, mas optem por apresentar resultados de probabilidade em porcentagem, que no caso aqui, 4 em 51 dá 7,8, né, aproximadamente, ok? 7,8%, tá bom? Então, aqui, eu encerro os tipos de os tipos de eventos, tá bom? Agora, nós vamos entrar num outro momento da probabilidade, que é os cálculos, né? Que é usar os teoremas, teorema da soma e teorema do produto, ok? Mais os outros teoremas que eu vou colocar, que eu vou explicar, que é teorema da probabilidade total e teorema de Bayes. Então, eu vou parar esse vídeo por aqui. O próximo vídeo eu vou falar sobre cálculo de probabilidade e as duas formas possíveis de cálculo de probabilidade, ok? Até lá, pessoal!